Acho que a gente pode hoje tentar ajudar não já quem investe, mas aquele que está pensando ou aquele que não tem nenhum conhecimento, né? Um novo investidor. Porque a gente já passou por isso também. Quem não passou, felizmente, felizmente. Então, eu acho que o primeiro e o primordial é para aquele que está chegando ter conhecimento de que não importa em qual instituição que tu vá ter preferência por N motivos, é importante que a pessoa tenha isso para ela, que tu vai ter o acesso e o controle do teu capital. Tua custódia. Exato. Obviamente que vocês podem ter gestores, assessores, brokers, mas são vocês que vão ter acesso à conta, não é público, não é para qualquer pessoa entrar. E outra, aquele que vir a ter acesso foi porque tu liberou o acesso. Não terceirizar a responsabilidade. Exatamente. A gente fala sempre. Exatamente. Investimento é uma jornada, né? Eu acho que hoje a gente pode trazer isso de uma maneira prática e talvez não absurda, a ponto de, se hoje eu tenho a minha reserva de emergência e eu tenho um dinheirinho para começar a criar uma reserva de oportunidade e investir, vamos lá, meus 10 mil reais para os primeiros investimentos, como é que eu ia fazer? Eu acho que isso é algo que muita gente tranca também. Talvez aquela congelada de início, aqueles primeiros passos, porque a gente não está acostumado, acabam intimidando muitas pessoas, né? Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui comprar uma ação também, há muito tempo atrás, eu me senti muito com receio de fazer alguma coisa errada. E todo mundo já passou por isso, é normal, pessoal. Então assim, parte prática. Os primeiros 1.000, os primeiros 10 mil reais. Pensando que eu já tenho uma reserva, já sabe onde estão as entradas e saídas. Para mim tem uma escolha muito importante que é no início, que é, primeiro eu tenho que entender a diferença entre banco e corretora. Isso é um detalhe que é extremamente importante e vai impactar na tua rentabilidade. Porque Exato. O banco, os bancos, né, eles vão vender produtos, oferecer produtos bancários daquele banco específico. Uma corretora, ele vai ter, pensa como se fosse um supermercado, a corretora vai ter produtos de diversos tipos de fornecedores e tu pode escolher qual que é o melhor para ti, com assessoria ou sem. Isso é muito importante, esse detalhe vai afetar bastante a rentabilidade. Se tu quer trabalhar com um banco ou se tu quer ter uma conta corretora, é um ponto bem importante. Nada impede de ter os dois, ou vários, né? Como a gente sempre costuma falar para os nossos clientes. Eu acho que outro ponto importante também são as taxas. Sim. Porque, tudo bem, se tu for considerar que é um valor menor, inicial, isso talvez não vai te afetar. Se tu for comprar, por exemplo, um lote de ações de Petrobras, isso não vai te afetar tanto. Mas se tu for ter o hábito de investir com o passar do tempo, tu vai ver que essas taxas vão se somar e vão gerar uma bola de neve que no final de 10 anos, 15 anos, 20 anos, tu vai ter deixado muito dinheiro na mesa. E isso para mim é uma coisa meio inquietante, porque eu sou aquela pessoa que vai usar N estratégias possíveis e legais para conseguir sair com a maior liquidez possível, a ponto de, se eu tenho X reais investidos, eu não quero que isso seja dedicado a taxas, seja ela de corretagem, administração e tudo mais, ou que eu vou buscar estratégias convenientes para pagar a menor tributação possível, mas eu vou estar focado em não deixar dinheiro na mesa. Eu ia comentar uma coisa que eu falo sempre para os meus clientes ou para nossos novos clientes, novos investidores. Primeira coisa, muitos perguntam, que banco, que corretora que vale a pena eu investir? Aí a primeira coisa que eu falo sempre é, bota no Google, vai no teu browser e coloca nome do banco, custos. Primeira coisa que vai estar lá, nome do banco, página custos operacionais, que Exato. É exatamente o que tu falou. Vai ter corretagem, taxa, renda variável, opções, futuros, qualquer coisa. Vai estar tudo discriminado. É a primeira coisa que eu falo. E a outra é, qual banco? Depende. Tu vai ter o objetivo de quê? Exatamente isso que eu ia também chegar, a ponto de, se a gente estiver bem estruturado, eu diria que tu tem que ter um banco, uma instituição financeira
obviamente, para a tua reserva de emergência, para a tua reserva de oportunidade, para tu dedicar a tua aposentadoria, para tu ter a tua parte de seguridade, que é também muito importante, a parte de sucessão também. Então, são N motivos que vão te levar a ter demais, ou melhor, mais instituições, né? Porque muitos acham que é demais, mas se a gente não souber ter uma estratégia inteligente a ponto de ter mais instituições, é aquele ponto de que os bancos usam os clientes para se alavancar e para ter capital, para aumentar o caixa. A gente deve fazer exatamente a mesma coisa. Se eu for investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, eu vou buscar uma corretora que tenha uma corretagem zero. Ponto. Obviamente que eu também vou buscar o nível de segurança, eu vou buscar compreender qual é a corretora, quem é o grupo administrador dessa corretora, quem é o custodiante, toda essa parte que envolve proteção do meu patrimônio, eu vou buscar compreender. Porque às vezes a gente tem carros de corretoras que são compradas por outros bancos ou por fundos de bancos. Então, saber quem é do grupo administrativo é muito importante também. Exatamente. Mas eu estaria focado para começar investindo em uma corretora que tivesse a taxa de corretagem zerada. Além disso, é muito importante também que as pessoas saibam que eu vou fazer a minha transferência de recursos do banco Muito importante. para a corretora. Comprei algum ativo, um produto, uma ação, um fundo imobiliário e vendi. Para eu ter esse dinheiro, eu vou tirar esse dinheiro da corretora e levar para a minha conta do banco novamente. E é algo que eu apenas tenho acesso. Então é uma coisa prática, fácil, são minhas contas tanto no banco quanto na corretora e é o meu acesso que é permitido por ali. Então não tem problema, não tem perigo, não tem uma maneira de alguém desviar os teus recursos nesse meio do caminho. Isso é uma coisa que nos perguntam bastante. Da onde vem o dinheiro, da onde vai o nosso dinheiro? Eu vou fazer uma transferência numa conta de investimento, mas quem tem acesso? É isso que tu falou. É tua conta, vai da tua conta para a tua conta de investimento e da conta de investimento faz a função e vice-versa. Exatamente. Então, ninguém mais tem acesso. E o mesmo acontece lá fora, né? Se a gente Mesma tem coisa. contas no exterior, independente do país, a gente vai do nosso banco aqui no Brasil enviar recursos para lá, ter os nossos ativos, liquidei, transformei isso em capital de novo, faço o câmbio para real e trago para o Brasil novamente. Mas é a minha conta. Só eu tenho acesso, tanto no Brasil como fora do Brasil também. E o mesmo acontece até, inclusive, quando tu vai tratar de exchanges e também de corretoras de cripto. Sou eu quem tem acesso e sou eu que vou fazer, enviar recursos e trazer recursos de volta. Mas um ponto que é importante é, teu banco tu vai ter isso em dinheiro. Depois que tu levar para a corretora, isso vai virar um ativo, tu vai estar dependendo da valorização, desvalorização, tempo e afins. Mas para isso voltar a ser dinheiro, eu vou ter que liquidar esse ativo, ou seja, eu vou ter que me desfazer dele, então trazer para o meu banco novamente, para eu ter ele em espécie para o meu uso. E o mesmo acontece lá fora, só que lá fora geralmente uma instituição muitas vezes tem mais de uma conta. Ou seja, tu vai ter a tua conta pessoal e a tua conta de investimentos dentro da mesma instituição. Só que tu não pode utilizar a tua conta de investimentos para ir no mercado, por exemplo. Tu vai ter que ter recursos na tua conta normal e também na tua conta de investimentos. Só que aqui no Brasil é muito mais comum tu utilizar um banco e uma corretora. Exatamente. Cultura, né? Cultura. A gente tem casos de clientes que foram para a Europa, utilizaram o euro, eles fizeram todo esse caminho conosco, fizeram a dolarização, a parte de patrimônio em euro, fizeram reservas ao longo do tempo em euro para se preparar para uma viagem. E depois eles voltaram, segue o baile normal. Exato. E o depois sobrou euro, quero ir para dólar. Tem problema? Não tem. Tenho dólar, mas eu quero ter tudo em real de novo porque eu não vou mais viajar ou eu não tenho interesse em investir lá fora. Tá tudo bem. Mesma coisa. É a nossa responsabilidade e a nossa vontade. Exatamente. Isso que muitos esquecem. E outra que, muitas vezes, quando a gente vai fazer também os nossos primeiros aportes,
a gente não tem muita noção de como é que funciona. E isso também difere de um país para outro. Por exemplo, aqui no Brasil, se tu for comprar ações, por exemplo, tu vai comprar em lote, que é em cada 100, ou fracionado, que tu vai botar o número de unidades após o ticker, que o ticker é onde é que a gente tem as letras mais um número, né? Por exemplo, se a gente for utilizar a Petrobras, vamos pegar uma PETR4, tá? A gente vai comprar de 100 em 100 ações, lote a lote, mas eu quero colocar todo o meu capital e sobrou R$5, por exemplo, supondo que uma ação custasse R$5. Tu usaria o PETR4 com um F de fracionário no final do ticker e poderia comprar apenas uma unidade ou quantas unidades tu quiser até preencher 99, né? Que é de 1 a 99 e a partir disso é 100, em 100 que tu compra os lotes. Já se a gente for para a parte de criptos ou para a parte de investimentos lá fora, tu já pode fazer isso a partir do valor patrimonial, o que na minha opinião é muito mais fácil, direto ao ponto, simples, né? Que é, eu tenho R$5.000, eu quero R$5.000, independente de quantas ações isso sirva. É mais dinâmico, é mais intuitivo. Exatamente, facilita quem está chegando, principalmente no começo, né? A parte dos lotes e fracionado é um negócio que muitas vezes pega o pessoal. Exato. Então, também para tentar desmistificar um pouco disso, porque as pessoas têm esse receio de que a corretora vai ficar com o dinheiro, porque elas só confiam no banco, alguns mal confiam no banco, né? Então é para que as pessoas tenham isso de uma maneira mais cotidiana, fluida, a ponto de não, ninguém vai pegar o teu dinheiro, não, ninguém vai mexer sem a tua autorização e no máximo, se tu tiver um assessor, um gestor, um broker, alguém responsável pelo teu capital, a cada ordem que ele enviar, tu vai receber um push ou um e-mail. Uma notificação. Que no fim vem a ser uma notificação que vai fazer o quê? Vai pedir a senha para validar a operação. Então vamos supor que o Cássio seja o meu assessor e que o Cássio vai comprar ações de Petrobras para mim. No momento que o Cássio fizer isso na plataforma, eu vou receber uma notificação para validar, vou ver o que está acontecendo e vou assinar ou não, obviamente. Mas é aquele ponto de que se você transfere essa responsabilidade, ao menos sempre tenha muito alinhado com o teu assessor, gestor, broker, afim, qual que vão ser os passos. Porque quando tu recebe uma notificação que precisa ser autenticada, saiba o que isso significa. Não assine por assinar, jamais. Quantos cases, né, chega o pessoal, eu recebi, mas nem li. Recebi, mas nem li. Não é assim que funciona. A gente não trabalha dessa forma, né? Mas quantos clientes já chegaram para nós e falaram, não, eu recebi a notificação, mas eu não lia. Transferência de responsabilidade. No final da conta é tua. Se for investir sozinho, entenda também os riscos disso. E se for trabalhar com um assessor ou com alguém especializado dentro de uma instituição autorizada, entenda que eles trabalham com oferecimento de produtos. Exatamente. Isso é outra camada, eu diria, né? Ainda que hoje a CVM também já está auxiliando, porque a partir de hoje, se tu sofre um prejuízo de 70%, tu é notificado. Até um tempo atrás isso também não acontecia. Então muita gente era pega de surpresa, seja por uma queda de mercado, seja por uma movimentação brusca, ou às vezes, como não é tão difícil de acontecer, e eu não gosto de falar isso, mas não é tão difícil de acontecer, e a pessoa está envolvida com algum tipo de COI, com algum tipo de produto que envolve venda e não a tua ascensão patrimonial, vamos dizer assim, né? Comissãozinha. Exato. Produtos comissionados com uma falsa ilusão de rentabilidade. Se acontecer tal coisa e subir, cair, só que aí teu dinheiro fica preso, tu não perde, mas tu deixa de ganhar. Então, cuidado, não trabalhem só com rentabilidade. Exato. Então, até para não alongar muito aqui, que é para ser algo mais prático e também para ajudar as pessoas, eu diria que acostumem-se a ter duas contas. A tua conta pessoal, normal, e a tua conta de investimentos. E saiba que na tua conta de investimentos vai ter uma instituição responsável para isso e na conta normal também. Mas eu uso uma fintech, caso da Nubank, Banco Inter, C6. Eu posso ter todo o meu recurso lá? Pode, não tem problema.
Muitos dos bancos hoje já estão se adaptando a ter essa parte de investimentos em conjunto também, né? Uhum. Só que é muito importante a gente botar um ponto de que muitas vezes bancos físicos vão ter taxas atreladas por causa que a necessidade de pagamento de contas internas, de estrutura, administração e afins vão fazer com que eles cobrem taxas. Então busquem sempre por aqueles que vão reduzir essas taxas operacionais, mas também saibam que sim, é possível a gente fazer tudo isso através de uma única instituição. Eu ia dizer um ponto da minha parte para finalizar: se for escolhido trabalhar com banco, investir com banco, e vocês quiserem realmente seguir dessa forma, tudo certo. Eu sugiro entrar em contato com o gerente ou pessoa que você lida com o banco e perguntar sobre os produtos de investimentos que eles possuem. Ou na hora que eles forem te oferecer um produto de investimento, perguntar sobre, pedir mais informações. Isso já encurta muito o caminho e já evita muitos problemas e percalços que pode acontecer. E além disso, saibam que cada produto tem uma classificação de rating, que é de risco, tem também uma lâmina, um prospecto que fala minuciosamente o que faz, como faz, horizontes, benchmarks, taxas, tudo que geralmente aquele que vende o produto não vai te falar. Dentro da lâmina deste produto, tudo é encontrado. Exatamente. E exijam isso, seja do assessor, seja do gerente, não importa com quem tu vai lidar com isso. Ou se fizer por conta, busque essas informações. Todas as instituições são obrigadas a ter isso dentro. Então, a informação está lá. Às vezes pode ser difícil nesses primeiros acessos de a gente conseguir encontrar, mas criem o hábito de buscar por essas informações. Porque, como alguns casos de 2025, agora 2026 estão mostrando, essa negligência de não querer ver os produtos a fundo podem causar um transtorno no futuro. E, obviamente, foquem em produtos que têm uma cobertura do FGC, né? Exatamente. Que são de até 250 mil. Porque existem, sim, instituições e pessoas que tentam repassar produtos que às vezes não estão ligados ao mercado. Então, tenham consciência do que existe garantia ou não, porque isso também é uma forma de assegurar o ato de começar a investir. E lembre-se, pessoal, o dinheiro é de vocês. Se vocês decidirem tirar o dinheiro daquela aplicação ou daquela conta, vocês têm o direito de fazer isso. Tá? Ninguém pode impedir vocês de fazer isso. Mas entendam dos riscos que vocês podem estar correndo. Isso é muito importante, porque acaba que às vezes a pessoa se sente presa ou manipulada para não tirar o dinheiro. Exatamente. Lembrem-se disso. E outra coisa que eu vou usar desse gatilho ainda para terminar o vídeo com um pouco mais de clareza é: ninguém é obrigado a ficar com o dinheiro retido. Tu vai ser com deságio, tu vai ter um prejuízo, mas ninguém é obrigado a manter. Outro ponto é: ninguém é obrigado a colocar dinheiro num CDB e contratar um seguro de vida junto. Ninguém é obrigado a botar dinheiro num LCA e também ter que colocar num CDB e num seguro em outra ponta para ter vantagem de rentabilidade dentro dessa LCA. A famosa venda casada. Exato. A venda casada não é obrigatória e muitas vezes os gerentes ou assessores vão empurrar como sendo. Não vão falar que é. E é nesse momento que gravem de preferência a pergunta: isso é obrigatório? Ponto. Lembrem-se que as instituições vão tentar vender o máximo possível e aquele que é o funcionário da instituição é obrigado a fazer isso. Ele tem o dever, por estar trabalhando nessa instituição, de repassar isso. É o trabalho dele. Baixo, né? Exatamente. Embora possa não parecer ético, e pessoalmente eu também não vou falar o que eu penso, mas é algo que quem está trabalhando também tem conta para pagar e eles precisam tentar vender o máximo. Lembre, né? Pode parecer pouca coisa, um segurinho de R$20 por mês. Multiplica isso por 12, dá um ano. Multiplica por 2, 3, 4, 5 décadas. Aí multiplica pela quantidade de clientes que aquele banco tem.
Então, assim, não é só R$20 que você está pagando. É muita coisa no final das contas. Exatamente. E é uma manobra que eles utilizam para também gerar mais capital, né? Exatamente. Mas não existe obrigatoriedade. E levem isso independente da instituição. E talvez ainda por fim, eu só acrescentaria se alguém for te dar uma recomendação de investimento, seja gerente de instituição, peça uma certificação. Isso é outro ponto. Isso é ponto. bem importante, porque às vezes a gente vai estar falando de vamos diversificar o seu patrimônio, vamos dolarizar. E o que a pessoa faz? Compra um BDR, que é como se fosse um recibo de uma compra de uma ação de outro país, um ETF, que vai ser feita em real, ou seja, tu não vai estar fazendo uma diversificação de moeda, tu não vai estar fazendo uma diversificação de produto, e o teu nível de rating, que é a classificação de risco, vai se manter aqui dentro do Brasil. Então, realmente vão atrás de fazer perguntas. Perguntar é saudável, é bom, tira dúvidas, evita erros e ao mesmo tempo faz com que vocês tenham mais segurança no ato de investir novamente, né? O mercado é feito para a gente não questionar. Exatamente. Então... E não é porque alguém é gerente do teu banco que ele vai ter a certificação necessária para dar uma recomendação de investimento. Tem isso em mente também. Nós temos cases de clientes que a gente pode ficar horas e horas falando sobre só esse ponto. Então, exato. Não vamos bater muito nas instituições hoje, apenas hoje. Mas tem uns cases legais para a gente trazer também. É para falar que realmente aquele que está ali, ele está representando a instituição. Se ele fosse uma pessoa que viesse normalmente, mesmo sendo gerente de banco, ele não teria, através das nossas regulamentações vigentes, a capacidade de recomendar investimento. E isso é muito importante, por quê? Porque diz sobre a capacidade técnica desse profissional em estar passando para as pessoas e clientes, principalmente, alguma recomendação que vai influenciar na vida financeira, que vai desencadear nos outros pilares da vida das pessoas também. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Qualquer conteúdo que você queira saber, deixe nos comentários. Curte, comenta, compartilhe com seus amigos e vamos para o próximo vídeo. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Até mais!